Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Atlantis Básico. Nesse vídeo vou falar sobre a disciplina Perspectivas, que é onde configuramos as cenas e, consequentemente, as vistas. Ela é a primeira da direita para a esquerda. Ela se configura da seguinte maneira. Nós temos aqui todo o seu ferramental que acompanha ela, que é configuração da câmera, aqui configuração da luz incidente nessa vista, o meio ambiente cuida da configuração do céu e também do piso que eu posso criar aqui, nesse caso, né, um piso infinito. Eu tenho nessa parte aqui a visibilidade, eu posso fazer cortes e verificar esses cortes em 3D. Também eu tenho a possibilidade aqui de acionar os objetos através de suas camadas. Aqui em cima eu habilito o laser, né? Como eu já disse, aquela ferramenta para alinhar quadros e objetos. E também eu posso ter as coordenadas aqui das minhas câmeras ou dos meus alvos das câmeras. Desse lado aqui, eu tenho esses 3 botões que é usado muito pouco. Mas vamos lá. Configuração de tons de cinza. Eu tenho aqui configurações de pós-produção, né? A imagem é renderizada e depois automaticamente ele já entra nessa pós-produção e eu tenho que configurar ela antes de pedir a renderização dela. E nessa ferramentinha, nessa engrenagem, eu tenho aqui as configurações de parâmetros de renderização. Eu posso fazer agora, já determinar a minha cena com esses parâmetros, ou eu posso fazer depois, como nós faremos mesmo. Agora eu acho um pouco cedo para falar sobre isso. No list, né, que aqui é aquela janela que é auxiliar à disciplina selecionada, eu tenho aqui botão de criar mais câmeras, aqui de apagar as câmeras, esse aqui é um filtro, essa borrachinha que parece uma borrachinha, né? Essa texturinha é para ligar e desligar, né, a janela, botão abre e fecha a janela. E aqui ficam listados todas as câmeras que eu for criando. Aqui também tem esse botãozinho que eu posso classificar ele em ordem alfabética ou de acordo com conforme eu for criando as cenas. Como eu já disse lá atrás, da área de visualização do preview não modifica, né? E é o seguinte, como é que funciona essa história? Princípios básicos. Quando eu ligo a perspectiva e seleciono aqui a minha vista, se eu clicar com o botão da esquerda, ele vai mover a câmera. Então eu coloco para cá, coloco para lá, eu clico e arrasto, tá? Se eu clicar com o da direita, ele vai modificar o que? O alvo da minha câmera. A rodinha do mouse, se eu rolo para frente, ele aproxima. Se eu rolo para trás, ele se distancia. Esse procedimento que eu posso mover a câmera é muito bom para a gente fazer pequenos ajustes de posicionamento da câmera para poder enxergar melhor o objeto. Mas tem outras possibilidades também de mover essa câmera. Vamos acionar aqui a janela 2D. A janela 2D é essa segunda janela da esquerda para a direita aqui em cima. Eu clico, ele vai aparecer aqui minha janela, ela está em vista de topo. E eu posso organizar aqui a minha janela preview. Por exemplo, eu posso colocar aqui minha janela de visualização um pouco mais para a esquerda e deixar a janela de visualização 2D um pouco mais para a direita. Para poder caber os dois, eu posso diminuir então essa janela aqui no primeiro botão.
Janela 2D, o que eu estou enxergando aqui? Eu enxergo o objeto, então esse quadrado maior é esse quadrado verde. Esse outro quadrado que eu estou enxergando aqui dentro é esse aqui onde eu tenho essa madeira. Agora eu tenho aqui, vamos aproximar, eu tenho o paralelepípedo e os 4 cubos que estão aqui. Essa visualização é para ficar em linha. Existem outras visualizações aqui em preferências que eu posso mudar isso, mas essa é a melhor que eu vejo, pois a gente consegue enxergar dentro das coisas. Por exemplo, eu posso enxergar através de um teto, eu posso enxergar todo o seu mobiliário lá embaixo, tá? Que está abaixo desse teto. Na janela 2D, eu tenho uma configuração dessa câmera. Como é que é isso? Como ela funciona? Então, é o seguinte. Eu tenho aqui a câmera, é o ponto vermelho. O ponto azul é o alvo. Eu tenho o eixo dessa visualização. E eu tenho a abertura, que é dado aqui através de milimetragens. Nós vamos ver isso logo mais. Então, eu tenho aqui a câmera, o alvo, o eixo e o cone de visualização. Ok? Quanto mais aberto, mais distante fica. Né? Se eu for ver aqui, olha lá, 32 milímetros. Quanto mais aberto, menor a milimetragem. Tá? Isso aqui são conceitos de fotografia. Quanto mais fechado, maior fica o objeto e maior fica o número lá também. Aqui na câmera SketchUp. Que câmera SketchUp é essa? É essa aqui, olha, a câmera SketchUp. Então tá aqui, olha. Tá? Então, qual é o nosso objetivo aqui? Vamos mudar a posição dessa câmera. Então eu vou colocar ela aqui do lado e vou puxar esse azul aqui para cá, para eu enxergar o que está acontecendo ali. Tá certo? Se eu quiser colocar essa câmera entre esses dois objetos, entre o cubo azul e o paralelepípedo alaranjado, eu vou pôr a câmera de frente. Abaixo a câmera, é sempre aos poucos, sempre um e o outro. E depois levanto o meu alvo. Ainda posso abaixar um pouquinho e levantar meu alvo. Posso também modificar o posicionamento dela. Eu posso puxar um pouquinho para cá, assim, olha. Pronto, olha aí que legal. Também eu posso empurrar ele um pouco para trás e visualizar o túnel interno. Muito bem. Para eu duplicar essa câmera e criar outra aqui, eu posso... Aqui eu vou puxar porque fica um alaranjado muito forte por causa do sol. Ou eu clico aqui nessa câmera a mais, ou se não, eu clico com o botão da direita em cima dessa câmera, da câmera que eu quero copiar. Eu clico e coloco duplicar. Toda duplicação do Atlantis, ele vai ficar exatamente em cima do original. Então, aí eu vou precisar modificar a posição dessa câmera. Então, o que eu faço? Eu clico na câmera, porque ela ficou por cima, puxo lateralmente e vou fazer ela subir. Vou ver ela de frente e pelo ponto vermelho eu subo ela. Eu subo ela em 2D. Então eu sempre trabalho em 2D essa câmera. Deixa eu puxar mais para o canto, aqui para o meio, e eu vou ter essa visualização. Caso eu queira uma abertura maior de lente, ou eu venho aqui, nessa barra de rolagem eu puxo para a direita, eu aproximo, eu diminuo. Eu diminuo a área que eu quero enxergar. E se eu puxar ela para o lado esquerdo, eu aumento o cone de visualização, consequentemente, eu aumento os objetos da minha cena. Tanto faz eu mexer por aqui ou por aqui. Quanto mais fechado o cone, maior o detalhe de visualização e também menos
em torno eu vou ter, menos noção do que está se passando ao redor eu vou ter. Agora eu posso, por exemplo, aqui, olha, então eu posso ir trocando a câmera. Vamos colocar uma câmera agora no fundo. Clico aqui, né? Clico com o da direita, duplicar e venho aqui, olha, puxo ele, dou uma enquadrada, abro um pouquinho, posso descer ela. Então como é que eu desço? Eu posso vir aqui, olha, essa visualização, essa vista aqui é a vista da esquerda. Então eu coloco aqui e posso abaixar ainda um pouco aqui assim, olha. Trago ela mais para o centro, fecho um pouquinho. Então, dessa maneira, demora um pouco aqui para poder renderizar, né? Como é real time, eu tenho aqui 3 câmeras. Tá? Ainda posso dar uma ajeitadinha aqui com o botão do mouse. Então, é assim que a gente configura e cria as câmeras. Olha aí, renderizou, ficou bacaninha. É isso aí, gente.